onde hoje nós teremos lá um culto comemorativo, um culto muito especial. E eu quero dizer para vocês assim, é muito bom servir a Deus. Amém? Filipenses, capítulo de número 3, nós vamos ler aqui uma palavra que eu creio que você já leu e releu muitas vezes, e ela se encontra no capítulo de número 3, versículo 12, de Filipenses, carta de Paulo aos crentes reunidos em Filipos, a carta de Paulo que sempre ela vinha no momento oportuno para os crentes, e eu creio que não é diferente, vem para nós hoje no momento oportuno, onde nós estaremos falando sobre a importância da soberana vocação. Amém? Capítulo de número 3, Filipenses, versos 12, diz assim: não que eu tenha já recebido ou que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Até aí. Então nós podemos falar nessa manhã de 3 verbos aqui que Paulo ele menciona em sua carta. Ele diz aqui avançar, prosseguir, e ele fala também sobre esquecer. Esquecer, avançar e prosseguir. Então, para avançar é necessário que você esqueça do que para trás ficou de você, decepções, dores, sofrimentos, lacunas que ficaram abertas sobre a sua vida, seu ministério. Eu creio que nessa manhã não tem apenas membros, eu creio que deve ter aqui alguns líderes nessa manhã. Se ainda não são, eu creio que um dia serão, pois é para isso que vocês estão sendo pastoreados, ensinados a todos os dias, para que um dia vocês possam então desenvolver um trabalho de tal envergadura. Mas para falar nessa manhã com vocês sobre isso, sobre a santa vocação, é necessário você ser uma pessoa que se esquece daquilo que te trouxe um tempo de refutação, de preocupação, um tempo até mesmo de decepção. As pessoas que ficam olhando muito para o passado, elas não vão crescer, elas não vão conseguir avançar, porque o passado, o próprio nome já diz, é algo que se foi, não te pertence mais. Um dia fez parte da sua vida o que ocorreu, mas hoje não faz mais. Eu costumo dizer na igreja que o que pertence a mim e a você é apenas uma coisa chamada presente. Olha para alguém perto de você e diga para ele: o presente é teu. O passado já se foi, diga para ele. Mas aí você deve estar se perguntando o que fazer com o avançar. O avançar pertence ao futuro. Diga para o seu irmão: o avançar pertence ao futuro. Então o futuro não pertence a nós, o futuro pertence a Deus. Daqui a pouco nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Você não sabe o que vai acontecer com você e eu também não sei o que vai acontecer comigo. Mas o interessante é que Paulo, quando ele manda esta carta aos Filipos, ele vem encorajando-os a prosseguir. Por que prosseguir? Porque existe um prêmio que aguarda-nos, aguarda a mim e aguarda você. Vamos continuar lendo o que diz aí do verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, olha só o que diz: também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você precisa andar em acordo com o que já tendes alcançados. E o que vocês têm alcançado até aqui? A presença de Deus, a palavra de Deus, o evangelho que é pregado a todas as nações. O que vocês têm alcançado de Deus até aqui? Bom, para eu falar para vocês sobre o que Paulo vem dizer aqui,
Eu tenho que dizer para você uma coisa: nos primeiros séculos existia uma mensagem pregada. Essa mensagem, ela tem uma palavra grega um pouco complicada, mas eu quero falar com você: kerusso. Kerusso era uma pregação utilizada somente para homens vocacionados, homens ordenados, dentre eles profetas, sacerdotes, evangelistas, homens que conheciam a lei. Então, nos primeiros séculos, para que houvesse uma palavra bem aplicada, ela deveria ser então pregada no kerusso, que também tem um codinome, o querugma. O querugma era uma palavra pregada por pessoa investida de um poder real, investida de uma autoridade. Quem aqui já assistiu um filme da Idade Média, em cujo filme existia reis, existiam os entregadores de notícias do rei, eles eram chamados de querugmas ou os arautos. Esses arautos era alguém investido da autoridade do rei. Ele tocava uma trombeta e dizia: o rei está chegando aí, o rei vem vindo. Ele tocava essa trombeta e gritava em alta voz e bom som: o rei está chegando com uma nova lei. E as pessoas saíam pelas ruas para ouvir o que o arauto estava a dizer, ou a pregoar, ou a anunciar. Então Paulo, como um verdadeiro querugma, um verdadeiro arauto investido da autoridade real, ele tinha um compromisso com a sociedade de sua época de dizer que o rei já chegou na pessoa de Jesus. O rei Deus desceu na terra na pessoa de Jesus. E ele pregou para homens sábios, epicureus, homens sábios que conheciam filosofia e que conheciam também muitas coisas acerca de Jesus, mas não aceitaram Jesus. Talvez você está aqui nessa manhã, você conhece muitas coisas acerca de Jesus, mas eu pergunto nesta manhã, no fundo do teu coração, você tem aceitado a Jesus? Você tem se esquecido daquilo que te machucou? Você tem perdoado? Você tem desejado avançar? Você tem desejado prosseguir para o alvo? Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo nessa manhã? Qual é o seu objetivo como servo de Deus? Qual é o seu objetivo como um querugma, como um arauto, como aquele que toca a trombeta, como aquele que fala do tempo do Senhor e que existe um Deus em que pode perdoar as pessoas, que existe um Deus em que sente prazer em salvar as pessoas? E eu pergunto para você nessa manhã, até que ponto você está disposto a isso? E Paulo, ele vem dizendo para nós que ele se esquecia das coisas, ele sofreu chicotadas, ele sofreu chibatadas, ele sofreu em tempos difíceis em sua vida, como se não bastasse dificuldade, tamanho sofrimento. Todavia, Paulo não abriu mão de ser um querugma. Talvez você está aqui nessa manhã, já pensou desistir algumas vezes. Talvez você está aqui nessa manhã, em alguns momentos de crises existenciais, você olhou para aquilo que ocorreu com você, dado a um tempo da tua vida, do teu ministério, e hoje o irmão, quando iniciava o louvor, ele disse que Deus, ele tem cuidado de você, Deus, ele não se esqueceu de você, e ele não se esqueceu mesmo, mas você muitas vezes abandona as coisas do Senhor, porque você começa a trazer à tona para a sua vida coisas passadas, coisas que te machucaram, e você começa a querer desenvolver algo que se passou e colocar no seu presente. O seu presente você deve viver da melhor forma possível, se relacionando com os irmãos, vivendo bem com a sociedade ao qual cerca você, estando bem na sua casa como marido e mulher, como pai, mãe e filho, você ter uma boa desenvoltura quanto servo de Deus. Esse é o seu presente. Mas muitas vezes você insiste em trazer o teu passado à tona. O passado não te serve para mais nada, meu irmão, a não ser para você tirar experiência e viver da melhor forma que você estiver presente, para que o teu futuro seja certo, para que o teu futuro seja real. Paulo, ele fala: para um prêmio que me aguarda, eu prossigo para o alvo. Ele diz aqui, olha, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
E um dia eu estava entrando numa lá na minha casa, estudando a Bíblia, eu olhei na palavra de Deus e perguntei: Senhor, que prêmio é esse? Nós ouvimos falar de coroas, ouvimos falar de alguns outros prêmios, de corridas e coisas mais. Eu cheguei à conclusão que esse prêmio é nada menos do que você se encontrar com a própria pessoa de Cristo Jesus. É você chegar lá e poder dar um abraço no Senhor Jesus e dizer a Ele: obrigado, Jesus, pelo sacrifício que fizera por mim. Então não existe um prêmio maior, não existe uma conquista maior, a não ser você exatamente ser um querugma. É isso que você precisa ser. Pastor, mas como que eu vou fazer para mim ser isso? É simples, é você começar agora mesmo, abrir a sua boca e gritar para esse mundo aí ouvir que existe um Deus que perdoa os pecados do homem, que existe um Deus que olha para aqueles que são esquecidos, menosprezados, que são tirados da sociedade, olhar para eles e dizer que eles são importantes para esse Deus. E você precisa fazer isso. Ninguém poderá fazer isso para você. É você quem tem que correr, é você quem tem que se esquecer das coisas que se foram, vivenciar o seu presente e alcançar o futuro em Deus. O teu futuro não está no sistema que vivemos. O teu futuro não está no que você pode ter ou deixar de ter. O teu futuro está em Deus. Jeremias 29, versículo de número 11, o Senhor diz assim: eu sei que pensamento tenho sobre vós. Eu sei o que eu penso sobre vocês. Os meus pensamentos não são de mal, mas os meus pensamentos são de paz. Sabe o que Deus está dizendo ali para Jeremias? Ele quer que o homem viva na mais plena paz. E você vai olhar para você e vai dizer assim: como viverei na mais plena paz? Como farei diante de tamanhas turbulências que nós vivemos diante deste mundo ao qual nós estamos aqui de passagem? Como viverei em paz? Faça como Paulo, se esqueça de tais coisas, foque o seu alvo em Cristo, faça algo por Cristo, porque aquele que proclama ao som da trombeta, ele fala das palavras do rei. O querugma, ele não vem trazer uma palavra de homem ou de si mesmo. Se eu viesse trazer para vocês uma palavra minha aqui nessa manhã, certamente vocês não iriam receber absolutamente nada, não iria ter nada de bom. Mas eu vim aqui nesta manhã comunicar com vocês a palavra do rei, a palavra de Yeshua HaMashiach, a palavra do Messias, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que encoraja, a palavra que levanta, a palavra que faz algo. E a palavra de homem, ela não pode fazer nada disso. Mas a palavra de Deus, ela faz muito mais do que isso. Porque os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os seus, são maiores do que os meus. E você talvez algum dia já parou para se perguntar no divã da tua casa: o que Deus quer para mim? O que Deus quer fazer comigo? Para onde Deus quer me levar? Em que área Deus quer me usar? Talvez você venha aqui e participa desse movimento tão gostoso, uma comunhão tão gostosa aqui, mas você não se pergunta isso. Paulo, todavia, ele era um homem dado à religião. Ele era um homem que fazia com zelo, de forma errada, mas fazia. Perseguia os crentes e mandava-os matar quando não os prendia. O dia em que Cristo se encontrou com ele e tirou ele daquela visão falida do farisaísmo, a Bíblia diz que Paulo então se tornou um grande servo, pronto a ser usado pelo seu mestre. Talvez você está aqui nessa manhã, você tem potencialidade que você não sabe. O teu mestre quer te usar. Diga aí para o seu vizinho: o teu mestre quer te usar. Diga para ele: você tem potencialidade. Você só precisa entender isso. Diga para o seu irmão. No Monte de Marte, ali na Grécia, se reuniam homens sábios epicureus, os helênicos, os filósofos. E certa feita, Paulo, ele se decidiu por si
compelido pela unção, pela autoridade real que estava sobre ele, ministrar para aqueles homens. Imagine você, eu e você aqui, ter que ministrar para algum juiz, para algum homem formado em ciência e coisas do tipo. Certamente nós teríamos que desenvolver uma boa retórica, iríamos ter que utilizar de uma boa oratória para poder alcançar a mente desses homens. Pois Paulo não usou nada disso. Paulo usou o que estava à sua disposição. O que estava à sua disposição? Investimento de autoridade real. Nessa manhã eu libero essa palavra sobre a vida de vocês. O Senhor, Ele libera sobre vocês autoridade real. Você sabe o que é isso? Você pode receber isso? Agora o que você vai fazer com isso, o problema é teu. Porque quando você recebe uma autoridade real, você está sendo investido de algo que não é seu. E algo que não é seu, você tem que cuidar mais do que fosse teu. Algo que é meu, eu cuido com esmero. Mas se perder e se estragar, é meu, não tem problema. Deus lhe deu para nós um investimento de autoridade, irmãos, no nome de Jesus. Só que não é teu, é algo que é de Deus. E Paulo se utilizou desse investimento e entrou no meio desses homens e pregou para eles. Ele olhava de um lado, olhava do outro, era Deus para tudo que era lado. Mas o Deus ao qual ele servira, ele não viu. Mas ele viu um trono que estava vazio, ninguém podia sentar sobre ele. Então Paulo entrou com essa estratégia. Eu quero falar para vocês do Deus desconhecido. Você pode escrever isso, estou vendo alguns irmãos tomando nota, isso é importante. Querusso, uma pregação que vinha de alguém consagrado para aquilo. E é isso que está faltando nas igrejas e no século 21. Uma palavra querusso de pessoas que têm investimento de autoridade real sobre si. E quando você vem nessa manhã aqui para ouvir essa palavra, como eu disse e repito, eu não sei se existem líderes aqui ou não, mas eu sei que esta palavra é para você. Você precisa ser um querusso. Você precisa ter o querugma na sua vida. Você precisa ser o arauto. Você precisa tocar a sua trombeta. Os profetas, eles tocavam a trombeta nos muros de Sião. Um deles, muito conhecido, famoso Ezequiel. Homem investido de uma autoridade. É isso que nós estamos pregando nessa manhã. A Petra, ela é uma igreja de homens e mulheres, pessoas investidas de uma autoridade real. Amém? E junto com o seu pastor, eu não sei se vocês já pensaram isso ou pensariam que seriam algo muito grandioso para vocês, mas eu quero crer que não é. Vocês já pensaram junto com o seu pastor ganhar Pindamonhangaba inteira para Jesus? Parece uma doideira, né, Cris, falar isso. Mas quando nós entendermos que nós estamos investidos de uma autoridade real, nós podemos fazer isso. Ninguém pode deter a igreja do Senhor. Então é exatamente nesse ponto que Paulo, ele entrou e mergulhou de cabeça no cristianismo. Ele não entrou para ser mais um que ia ficar sentado, reclamando da altura do som, reclamando do pastor, da pastora, reclamando do líder, reclamando disso e de mais aquilo. Ele não foi mais um para ser os murmuradores. Ele entrou no cristianismo para ser um ícone, referência, um vulto na história da igreja. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Que se vocês saírem daqui nessa manhã entendendo o que Paulo está dizendo aqui, eu prossigo, eu me esqueço do que passou e eu avanço, vocês vão sair daqui desejando exatamente isso. Ser aqueles que vão transformar Pinda. E isso não tem nada a ver com o espaço, porque o dia que vocês alcançar Pindamonhangaba inteira, vai ter um grande templo para Petra acomodar toda Pindamonhangaba. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para vocês que a igreja somos todos nós, e juntos, quando todos estivermos ligados nessa visão, sabendo que a nossa autoridade espiritual não é humana e vem do Rei
dos reis, Senhor dos senhores, então não vai ter espaço para você ficar magoado com o irmão, não vai ter espaço para você ficar murmurando disso, daquilo, não vai ter espaço para você andar no meio de fofocas, não vai ter espaço para você ficar pensando no que você acha, ou no que você gostaria que fosse a igreja. Vai ter espaço para uma única coisa: prosseguir e avançar. Amém? E quando nós pensamos em qualquer outra coisa, nós atrasamos a nossa caminhada, nós atrasamos os nossos projetos para com Deus. E Paulo, ele tinha essa cautela, essa preocupação de não se atrasar. Então tem uma palavra grega chamada estoikio, que quer dizer puxar para si, para se alinhar. Então nós temos que em todo tempo estoicarmos uns aos outros, puxarmos uns aos outros, para nos alinharmos na visão que Cristo quer para a sua igreja. E essa visão não tem nada a ver com a visão de homens, porque os meus pensamentos, disse Deus, não são os vossos pensamentos. Se o pensamento de Deus não são os nossos pensamentos, logo eu poderia conjecturar e pensar com vocês que a visão de Deus também não é a nossa visão. Sabe por quê, irmãos? Nós enxergamos até um certo nível. Alguns aqui enxergam 1000 metros, alguns enxergam 1500 metros. Pastor Celso enxerga 20 metros, bem embaçado, porque eu uso óculos, não consigo. 20 metros. Se eu encontrar com alguém aqui de vocês na rua, vocês é que tem que gritar: paz do Senhor, pastor, porque eu não vou enxergar direito, não vou identificar você. Mas a visão de Deus é uma visão transcendental. A visão de Deus é aquela visão que enxerga você aonde você estiver, e no detalhe, a todos nós no mesmo tempo. Por quê? Porque faz parte dos atributos do nosso Deus. O nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. São 3 principais qualificações de Deus, e tem muito mais. Dado a isso, eu posso dizer que Deus, a visão dele é infinita. E se a visão de Deus é infinita, ele tem para você um infinito para colocar na sua mão. Mas você precisa entender e buscar isso. Estoicar uns aos outros é puxar o teu irmão perto de você. Quando você vê alguém levando a igreja de qualquer jeito, não dando a mínima para o que está sendo pregado, pessoas banalizando o evangelho, ou pregando qualquer coisa para vocês, e você vê um irmão teu ouvindo qualquer coisa, estoique ele. Vamos brincar de estoicar? Pega o teu irmão aí perto de você, dá um puxão nele assim, dá um puxão nele. Isso, é bem por aí. É bem por aí. Então, trazendo a palavra grega para a nossa língua portuguesa, estoico, ou estoikio, eu quero dizer para vocês o seguinte, que na nossa língua diz assim: colocar ombro a ombro, a mesma altura, a mesma estatura. Sabe qual era o prêmio que Paulo estava preocupado em alcançar? Chegar à mesma estatura de Cristo Jesus. Eu não sei você, mas eu senti um arrepio gostoso aqui agora. Chegar à mesma estatura de Cristo Jesus. Não é fácil. Olha para o seu irmão e diga para ele: não é fácil. Você já pensou um camarada chegar, agora você é meio nojento aqui, um cara chegar em você e lhe cuspir na tua face? O que você faria, irmão? Hein, crente? Nós somos crentes, não somos? Somos cristãos, não somos? Mas se alguém lhe cuspir na sua face, meu irmão, vai ter crente aqui que vai dizer assim: a minha face até é convertida, mas o meu braço direito não. Já vai logo deferir uma de direita, né? Fala sério, irmãos. Então não é fácil. Mas Paulo, se você analisar o comportamento de Paulo, ele estava buscando a estatura de Cristo. Mas na verdade, quando ele encerra o seu ministério, eu não sei para você, mas eu penso que ele já estava
bem perto da estatura de Cristo. Por quê? Apanhou, sofreu, foi perseguido, foi abandonado pelos seus. Sabe aqueles que o Cristo está liderando? O Cristo está liderando muita gente aqui. Sabe? De repente todo mundo vira as costas, ninguém vai lá ver como é que está o Cristo. Quando ele tiver com 150 anos assim, vamos lá, né, visitar o Cristo. Ninguém vai lá, né? E aí, vocês vão lá visitar o Cristo? Amém? Sim ou não? Vocês vão? Vocês precisam estar lá junto com ele. Com Paulo foi diferente. O pessoal abandonaram Paulo. E algumas pessoas ficaram com Paulo. Mas aqueles que ele acreditava, não, esse é crente mesmo. Esse é do Charamanaia, como dizem por aí, né? Esse é crente até o tutano. É do Charamanaia que são primeiros a vazarem. E deixar o cara na fria sozinho lá, na cadeia. Se vira, meu. Você não é o cara que curou pessoas? Você não é o cara que ressuscitou pessoas? Se vira, meu. E foi o que aconteceu com Jesus. Então, se tem um camarada que chegou assim à estatura de Cristo, se você analisar pausadamente, você vai ver que Paulo estava lá, bem perto. Então, para encerrar essa simples mensagem que eu compartilhei com vocês, eu quero dizer para vocês: desejem alcançar a estatura de Cristo. Desejem estoicar-se a si mesmos, a se colocarem ombro a ombro com Cristo. E como que vocês vão se colocar ombro a ombro com Cristo? Fazendo exatamente o que Cristo fez. Pregou. 3 anos de ministério, pregou. Eu fico com vergonha quando eu olho para mim e vejo que eu tenho 8 anos de ministério como pastor, e eu olho para Cristo com 3 anos, Cris, de ministério. Ele mudou a história do mundo. Então não interessa quanto tempo nós temos de ministério, o que interessa é o desejo de querer esquecer o que para trás ficou, prosseguir e avançar para aquilo que está à minha frente. Tá certo? Deseje isso. Se esqueça de quem te deu um tapa em você lá atrás, falou um monte de coisa para você, não te pediu perdão, saiu pela porta do fundo sem falar algo com você. Você ficou machucado muito tempo, doeu o coração, você chorou, você pensou em chutar tudo, chutar a Bíblia, chutar o balde, só não pensou em chutar uma pedra que dói o pé, né? Mas você pensou em chutar tudo já. Mas eu quero te dizer uma coisa, liga para isso não, se esqueça, prossiga e avance à estatura de Cristo. Amém? Se coloque de pé, eu quero ministrar apenas uma oração com vocês. Eu vou te chamando o Cris aqui, amém? Em nome de Jesus. Isso, irmão, puxa o irmão aí, isso, coloca. Mas eu esqueci de um detalhe, viu? Estar ombro a ombro com alguns irmãos é difícil. Por exemplo, pastor Celso estar ombro a ombro com o Mateus, né? Tem que subir na cadeira, irmão. Subir na cadeira aí, para ficar ombro a ombro com o brother aí, mano. Hein? Não dá muito certo, mas isso é um sentido geral espiritual, irmãos. Todo mundo na mesma visão, na mesma pegada, no mesmo foco, no mesmo desejo, no mesmo a fazer para Deus, amém? Oremos ao Senhor. Segura a mão dessa pessoa linda aí do seu lado, amém? Segura a mão dele, segura a mão dela e comece, sabe, a estoicá-la. Comece a dizer coisas assim: olha, Deus, nos alinha a sua estatura nessa manhã maravilhosa, queremos mais de ti, Deus. Comece a falar com ele aí. Querido Deus, nós te agradecemos por esse período que aqui passamos falando da tua palavra, Pai. Pai, nós sabemos que há necessidade, Senhor, de nós estarmos todos alinhados a uma mesma estatura, em que esta estatura, Senhor, não é de homens, mas a estatura sua, Jesus. Nós queremos alcançar isso, Jesus. Nós sabemos que não é fácil, que é difícil, Senhor, mas nos ensina, Senhor, nos molda, Senhor, nesta manhã. Libera sobre nós nesta manhã um desejo ardente pela tua presença, um desejo ardente em cumprir a tua palavra, um desejo ardente, Senhor, em sermos um desejo ardente, Senhor, em transformar este mundo corrompido, este mundo
estabelecido em um tempo, Senhor, em que Tu tens liberdade para alcançar os perdidos, para salvar aqueles que estão em cativos. Ó Senhor, nesta manhã nós ansiamos por isso. Nós queremos ver Pindamonhangaba, Senhor, se render à Tua presença. Nós queremos ver Pindamonhangaba, Senhor, cair de joelhos ante o Teu senhorio, ante o Teu poder, Senhor. Mas nisso, Senhor, eu te peço que o Senhor revista-nos de uma autoridade real. Libera, Senhor, autoridade. Delega sobre a Tua igreja um poder sobrenatural. Delega sobre nós nesta manhã, Senhor, uma autoridade sobrenatural, que possamos alcançar não somente Pinda, mas o Brasil e o mundo, através, Senhor, da busca incessante por Ti. Vem queimar nossos corações, vem, Senhor, avivar aqueles que entraram aqui, Senhor, até mesmo aborrecidos ou tristes, até mesmo enfraquecidos em orar. Renova-os nesta manhã, Espírito de Deus. Enche-os nesta manhã, Espírito de Deus. Ora lá, Xenarai, Rabacanda Xandaramanai, Xarabacanda Raxanaga, Rabachanda Rabacandara, Xaralacanda Rabaxenerai, Revaidaga Xandaramanai. Vem, Senhor, inflamar, Senhor, nossos corações. Esta é a nossa oração, esta, Senhor, é a nossa fé diante de Ti. Nós cremos, Senhor, que um novo tempo está marcado, Senhor, que há aqui, Senhor, verdadeiros querugmas, Senhor, há aqui, Senhor, verdadeiros arautos, Senhor, há aqui, Senhor, o som de trombetas, Senhor, há aqui, Senhor, o som dos chofares, Senhor, há aqui, Senhor, o som, Senhor, que vem do céu, Senhor, há aqui um som, Senhor, que vem mudar esta cidade. Bem como eu também oro, Senhor, pelo anjo, Senhor, desta igreja, Senhor, pelo Teu servo, Senhor. Nunca deixe faltar, Senhor, o pão, o óleo e o vinho sobre a cabeça dele, Pai. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração nesta manhã, para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Dê um abraço essa pessoa perto de você, meu querido. Isso, pode bater palma para Jesus. Aleluia. Glória, glória, glórias. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Nós possamos verdadeiramente